A mulher que sabe se posicionar. Hoje nós estamos aqui para a nossa terceira live da série A Mulher de Provérbios. E eu já quero começar esse momento pela manhã, neste clima de adoração, entronizando o trono dele, entronizando a presença dele. Nós te adoramos, Senhor. O meu maior desejo é te adorar. O meu maior desejo é estar na tua presença. Que eu seja o seu jardim particular, Senhor. Que eu seja uma mulher em que o Senhor tenha prazer. Oh, Deus, coloca sede, fome no meu coração, Senhor. Pai, vai abençoando a vida de cada mulher que está entrando aqui nesta manhã. Vai guardando, vai livrando de todo mal, vai dando entendimento, sabedoria. Tira, Pai, tira toda a trave dos olhos, Pai. Tira tudo que está tampando esses ouvidos. Abra a visão espiritual destas mulheres nesta manhã, Senhor. Que seja um tempo precioso na Tua presença, Pai. Que seja um tempo de renovo, que seja um tempo de coragem, que seja um tempo de ânimo novo, Senhor. Em nome de Jesus, fala ao coração de cada uma, Senhor. Fala ao coração de cada uma. Tira todo espírito de distração, Pai. Oh, Deus, traga, Pai, traga, Pai, a Tua presença. Que a Tua presença seja real. Que a Tua presença seja perceptível, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Oh, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo. Fala para Jesus, eu te amo, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vem, estabelece o teu reino, estabelece o teu trono na minha casa, estabelece o teu trono na casa de cada mulher que está entrando aqui nesse tempo de live devocional, Senhor. Que elas venham sentir a tua presença viva. Que elas não saiam daqui nesta manhã da mesma forma que elas estão entrando, mas que elas saiam daqui transformadas, curadas, Senhor, com uma palavra, Senhor, em nome de Jesus. Tu és santo, Tu és digno, toda a honra, toda a glória, todo o louvor é Teu. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que nenhum momento aqui seja a Aline falando, mas que todo o tempo seja a presença do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, me resgata todos os dias, Senhor. Eu preciso ser resgatada todos os dias, Senhor, só para Te adorar, Pai. Oh, Deus, eu quero ser Teu bom perfume. Fala para ele, digita aí. Eu quero ser Teu bom perfume. Eu quero ser o Teu bom perfume. Eu quero ser o Teu bom perfume. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Oh, eu quero ser o Teu bom perfume. Declara, 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 declara. Eu quero ser o Teu bom perfume. Eu quero ser o Teu bom perfume. Eu quero ser o Teu bom perfume. Eu quero alegrar o coração do meu Pai, eu quero alegrar o coração do meu Pai. Bom dia, lindonas. Que Deus abençoe o teu dia. Vamos lá, quem vai fazer uma semana abençoada? Quem já acordou decidida que vai fazer uma semana abençoada? Hoje o tema da nossa live é a mulher que sabe se posicionar. Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Tá? Mas é que sem posicionamento não se vive promessa, né? Sem posicionamento não se vive uma vida realmente de alegria no Senhor. Deixa eu pôr aqui da série. Essa série tá poderosa também, né, gente? Como o Senhor tem falado conosco. A mulher de Provérbios. Pronto. Vamos fixar aqui, para quem entrando já ir sabendo o tema. Hoje o tema, estamos na nossa penúltima. Quinta-feira já é a última live da série, né? Hoje é a penúltima live. Eu tenho certeza que tem vidas aqui. Eu tenho recebido tantos testemunhos já das lives desta série, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair com muitos testemunhos dessas 4 séries. Quem tá em todas? Quem não perdeu nenhuma até hoje? Quem tá em todas aí? Eu vi que a Josinha tá aí, minha amiga. Vi que a Moni tá aí, bom dia. Eu vi que a Dorinha tá aí. Ixi, tem um monte de mulher sábia aí, gente. De todo dia, a Larissa. Eu vi também que a Eliette tá aí. Tem muita mulher sábia, a Flávia. Vamos lá, que eu tenho certeza que hoje vai a Sheila, a Alessandra. Tem muita coisa que o Senhor vai falar conosco hoje.
Tem muita mulher que tá aí, ó, firme e forte todos os dias, né? E é isso, sabe? A gente precisa ser mulheres que sabemos nos posicionar. Mas ali, nos posicionar em quê? Em Deus. Nos posicionar nos princípios. Porque só vive promessas quem cumpre princípios. Não tem como eu viver promessas sem cumprir princípios. Dani, maravilhosa, minha amiga, tá aí. Fran, tava com saudade. Fran, falamos por telefone, por mensagem essa semana, que eu tava com saudade dela. Tá aí já também, Fran Pagliari. Bom, vamos lá. Gente, tá tão gostoso essa comunidade que a gente tá criando, né? Tá tão gostoso isso. Parece que a gente já pertence, assim. É um pertencimento tão gostoso, né? Então, a palavra hoje é saber se posicionar, é ajustar as tuas vestes. Eu gosto desse termo de ajustar as vestes. E a gente está num tempo de ajustes de vestes. A gente precisa ajustar as nossas vestes perante o Senhor e eu vou te explicar isso hoje. Como eu ajusto as minhas vestes? O que é ajustar as vestes? É estar alinhada com os céus. Ajustar as vestes é ter postura de uma mulher sábia. Porque não adianta você falar que você é uma mulher sábia ou você desejar ser uma mulher sábia e você não ter postura de mulher sábia. Eu preciso ter postura de mulher sábia. Eu preciso arrumar minha postura. Eu preciso ajustar as minhas vestes. Eu preciso ajustar as minhas palavras. Eu preciso ajustar a minha fala. Eu preciso me ajustar. E isso tem a parte do Espírito Santo que ele vai nos conduzindo? Tem. Mas também tem o meu entendimento e a minha mudança de postura. Tá? Então tem coisas que eu já sei que eu tenho que deixar de fazer. Tem coisas que eu já sei que eu tenho que fazer. E aí vai a minha decisão, a minha constância em querer viver tudo que o Senhor tem para mim. E ajustar as minhas vestes. Porque a minha vida tem que resplandecer o Espírito Santo de Deus. Onde você chega? Onde você chega? Você precisa falar que você é crente, que você crê em Jesus, que você é uma mulher cristã, que você é uma mulher sábia, ou as tuas vestes, a tua fala, a tua postura diz por você? Então, quando eu falo aqui em ajustes de vestes, sim, é tomar cuidado com a roupa que veste. Também faz parte. Não, quando eu falo ajuste de veste, não é só isso. Não é só a veste física. É as vestes espirituais também. Mas a veste física também mostra a mulher que você é. Quais são as vestes que essa mulher sábia tem usado? Quais são os palavreados que saem da sua boca? Hoje o devocional tá tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. E tem tudo a ver com a live. Tava aqui agora estudando em cima dele. E aqui o devocional, o título do devocional hoje, se você ainda não leu, vai lá ler. Se você não escutou, vai escutar, porque ele tá forte. Fala o seguinte: tenha palavras doces, sábias, agradáveis e curativas. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai começar a ter palavras doces, palavras sábias, palavras agradáveis e palavras curativas. Se não for para edificar, cala. Não é? Se não for para edificar, silencie. Então, eu preciso sim arrumar minha postura. Tá? Eu preciso sim, independente se eu estou perto de outras pessoas ou se eu estou sozinha, eu ter postura de uma mulher sábia. Eu ter postura de uma mulher que é temente ao Senhor. Porque isso quer dizer que você está agradando o coração de Deus. Não é para as pessoas, não é para impressionar pessoas, mas é para ser uma mulher alinhada com os céus. Uma mulher que se guarda para Deus, né? Não se abra tanto, não abra tanto o seu corpo. Cuidado com as tuas vestes. Você não precisa se mostrar, né? Então, vamos ajustar isso. Então, hoje a palavra é de realinhamento, para a gente estar alinhada com os céus. É ajuste de prumo. Prumo é um equipamento usado para quê? Para ajustar uma parede numa construção, para ver se a parede está alinhada, se a construção está alinhada. Então, o Senhor, eu creio que essas 4 lives que o Senhor está nos trazendo é para ajustar o nosso prumo. Porque quando o prumo está
ajustado, quando o Senhor nos alinha, a edificação fica mais fácil, o crescimento fica mais fácil, eu vivo a bênção mais rápido, eu agrado mais rápido o coração do meu Deus, e eu construo a minha vida, a minha casa, em algo que não vai cair com o vento. Lembra da primeira live que nós falamos sobre isso? A live que a Helena estava? Eu edifico a minha casa sobre uma rocha, no prumo, alinhada. Esse tem que ser... É melhor eu ir devagar e ir construindo no prumo do que eu querer construir de qualquer jeito. E o primeiro vento, a primeira adversidade, a primeira dificuldade, derrubar tudo. Provérbios 24:3, primeiro versículo do dia. Provérbios 24:3. Fala o seguinte: com a sabedoria... Provérbios 24:3. Alguém escreve aí para mim. Com a sabedoria se edifica a casa. Com a sabedoria se constrói a casa. Então, eu só vou construir a minha casa, só vou ter uma casa abençoada, só vou viver as promessas do Senhor se eu edificar a minha casa com sabedoria. Eu tenho que edificar a minha casa com sabedoria. E com entendimento, ela se estabelece. Por isso que eu falo tanto da mulher sábia. Por isso que o título do nosso devocional pelo 3º ano é Seja uma Mulher Sábia. Porque é o nosso papel edificar o nosso lar em cima da rocha. O nosso papel é edificar a nossa casa com sabedoria. Inclusive hoje, não se esqueçam, mulheres, que hoje a Helena está voltando às aulas. Eu até coloquei no feed ontem uma oração. Ore, impõe as mãos sobre a cabeça dos teus filhos que estão voltando às aulas hoje. Reveste eles com a armadura do Senhor. Ore para que nenhum mal venha suceder sobre a mente deles, sobre a cabeça deles, sobre eles. Declare palavras de bênção, que eles vão ser luz, bênção, sal na terra, por onde eles forem. Blinde os filhos de vocês hoje, em nome de Jesus. Então... Provérbios 24:3 fala que eu tenho que ser uma mulher sábia para edificar a minha casa. E Deus não reposiciona mulheres barulhentas. Ele reposiciona mulheres resolvidas. O que é ser resolvida? Eu estou decidida que eu vou viver uma vida que vai agradar o coração do Pai. Eu estou resolvida. Então ele reposiciona mulheres que estão resolvidas, decididas a ser um testemunho vivo de Jesus. Não adianta você só falar. Quando eu falo aqui que Deus não reposiciona mulheres barulhentas, é porque hoje tem muita gente, muita mulher só falando. Posta lá a fotinha da página do devocional. É como se postasse a fotinha do treino, tá pago. Não é isso que Deus quer de você. Tudo bem você postar, edificar, isso edifica a vida de outras mulheres, amém. Mas se não tiver o secreto, se não tiver realmente o seu tempo ali, de nada adianta. De nada adianta. Às vezes você está achando que Deus está em silêncio. Só que às vezes tem as fases de silêncio do Senhor, sim. Mesmo você tendo vida no secreto. Só que às vezes o silêncio de Deus é porque está faltando o teu posicionamento. Ele não conversa com quem ainda não se posicionou. Você está querendo viver coisas no Senhor, mas você não está tendo atitude para isso. E aí, não tem como. Precisa de posicionamento. Precisa de vida no secreto para você ouvir Deus. Muitas mulheres falam o quê? Ai, Aline, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu escuto isso todos os dias. No direct eu recebo isso toda hora. Eu não sei o que Deus quer de mim. Sabe? Todo mundo sabe, porque tá aqui, ó. Deus quer de você uma mulher alinhada, de você uma mulher sábia, Ele quer de você uma mulher posicionada, Ele quer de você uma mulher seguindo os princípios, Ele quer de você uma mulher resplandecendo a presença dEle. Ele quer você uma mulher sábia dentro do teu lar, da tua casa. Todo mundo sabe.
Só que não quer, não aceita o lugar. Porque esse lugar exige maturidade, limite, renúncia. Aí não quer abrir mão das coisas que satisfazem o ego. Não quer abrir mão de nada que satisfaz a carne. Sendo que a palavra, quando Jesus fala, pega a tua cruz e me segue. O ato de pegar a cruz é renúncia. Não falou que ia ser fácil. É renúncia. É mulheres. É renúncia. Maturidade, limite e renúncia. É o que o Senhor deseja. Só vai para esse lugar do secreto quem tem maturidade, limite e renúncia. A mulher desalinhada, quando que eu sei que uma mulher está desalinhada? A mulher desalinhada, uma mulher fora do prumo, ela explica demais, ela sofre demais, ela se expõe demais. Uma mulher posicionada, ela observa, ela discerne, ela age com precisão. O que é agir com precisão? Só ajo debaixo de jejum e oração. Jejum e oração. Uma mulher desalinhada explica demais, sofre demais, se expõe demais. A mulher posicionada, ela observa, ela discerne, ela tem discernimento espiritual. Ela mais observa do que fala, do que explica, do que se justifica, do que dá opinião. Ela age com precisão, ela ora, ela jejua. Amém? Então, posicionamento não é só postura, é alinhamento. Posicionamento não é na base do grito. Eu não tenho o meu posicionamento dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, no meu casamento, gritando, falando alto, me impondo. Porque tem mulheres que acham que se posicionar é se impor. E não. É estar no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. E esse discernimento eu só tenho estando na presença. Vivendo uma vida com o Senhor. E hoje o Senhor quer falar com você com 3 áreas de realinhamento. E eu quero que você anote isso. 3 áreas de realinhamento. Hoje o Senhor vai realinhar em nome de Jesus 3 áreas da nossa vida. 3 áreas que estão precisando de realinhamento. Primeira coisa, vestes. O Senhor está realinhando as nossas vestes, que é a nossa identidade. Vestes é igual a identidade. Quem eu sou? Sou filha de um rei, eu sou filha do Deus vivo, eu não sou órfã, eu tenho pai, eu sou uma mulher sábia, eu sou uma mulher de princípios, eu sei quem eu sou. Então a primeira coisa que o Senhor hoje está reajustando, as nossas vestes, que é a nossa identidade. A segunda coisa, a nossa boca. A boca é igual a autoridade. E a autoridade, ela não vem pelo seu grito, pela sua fala. Na verdade, ela vem pelo que você deixa mais de falar. Então, a segunda coisa é a boca, que é igual a autoridade. E a terceira coisa que o Senhor está nos realinhando hoje é o lugar, que é igual à estação. Porque se eu não tiver discernimento da estação que eu estou vivendo, isso é muito sério, gente. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Eu preciso entender a estação que eu estou vivendo. Porque a pior coisa é você não viver a estação que você está. Você sempre está querendo estar em outra estação. Ou negando a estação que você está. Eu preciso ter discernimento da estação que eu estou vivendo. Qual estação que você está? É tempo de inverno? É tempo de verão? É tempo de primavera? Qual estação eu estou? Não adianta eu querer estar numa estação vivendo outra. Então tem mulher com vestes de menina, mas responsabilidade de mulher. Tem atitudes de menina, se veste como menina. Já viu aquelas mulheres? Eles têm 40, 50 anos, tá lá com roupinha de menina.
Não só roupa, que eu tô falando, quando eu falo vestes aqui, eu não estou falando só de roupa, tá, gente? Mas tá com vestes de menina, tá com atitudes de menina. Então tem mulher com vestes de menina, mas responsabilidade de mulher. Não vai dar certo. Tem mulheres com vestes de serva, mas chamado de governo. Tem mulheres com vestes de pressa. Ai, essa aqui falou muito comigo e vai falar com muitas aqui. Mas estão no tempo de espera. Você está com pressa, mas você está no tempo da espera, no tempo de viver a espera, no tempo de viver no secreto. Eu preciso ter esse discernimento, porque senão fica cada vez mais diferente, fica mais difícil. Obrigada, Cláudia. Quando eu estou com a veste errada para o tempo errado. Por isso, ajuste a sua veste. O que é? Ande de acordo com a estação que você está vivendo. É tempo de inverno? Então, beleza, eu vou me revestir da armadura do Senhor. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu vou perguntar para o Senhor todos os dias o que Ele quer que eu aprenda para eu passar mais rápido por este inverno. E eu vou viver sabendo que no inverno é a minha fase de maior aprendizado. E que não chega na primavera, não chega no verão, se eu não passar pelo inverno. E a vida é feita de ciclos. Ah, já passei pelo inverno, nunca mais vou passar. Sinto muito, minha irmã. Mas a vida não é assim. Essa vida aqui, enquanto a gente não chegar na eternidade, enquanto a gente não chegar na glória, que lá sim não vai ter dor. Lá sim é só bênção. Mas enquanto eu tô aqui, a minha vida é feita de ciclos, de mudança de estações. Então não adianta você querer estar no inverno vivendo como se estivesse na primavera e no verão, com vestes de primavera e verão. Como também não adianta eu estar na primavera, no verão, ainda com as vestes. Porque tem gente, Aline, tem gente que tá no verão, mas ainda tá com as vestes do inverno? Tem muita. Que não sai do ciclo do sofrimento. Tem mulheres que o inverno já passou, mas permanece lá, porque acostumou com o sofrimento, com a dor, com o vitimismo. Isso é muito forte. Bom dia, meu amor. Te amo. Isso é muito forte. Como tem pessoas que estão, às vezes, vivendo o inverno, mas tá lá com a roupa do verão. Não entende que tá num tempo de inverno, num tempo de secreto, num tempo de aprendizado. Mas tem muitas mulheres, e o Senhor tá falando muito fortemente comigo agora isso, que já tá no verão. Mulher, você já saiu do inverno. Você já saiu do deserto, mas você tá vivendo como se você estivesse lá. Você não tá se permitindo. Você tá reclamando, você tá murmurando, você tá sofrendo, como se ainda estivesse lá no inverno. Hoje o Senhor tá te chamando para ajustar as tuas vestes. As tuas vestes têm que estar de acordo com a tua estação. As tuas vestes têm que estar de acordo com a tua estação. Amém? Sabe por quê? Deus não revela estratégias novas para quem ainda veste vestes antigas. Deus não revela vestes novas. Deus não revela estratégias novas. Deus não revela coisas novas para quem ainda veste emoções antigas, vestes antigas. Não tem como você ir para o novo, você viver o novo, se você ainda está presa às vestes de inverno, às vestes antigas, às vestes emocionais, porque tem as vestes emocionais que a gente veste, que é a carência, a ansiedade, a necessidade de validação, o medo de perder pessoas. É isso, tua veste tem que estar de acordo com a tua estação. E tem essas vestes emocionais que a gente vai vestindo. Carência, ansiedade, necessidade de aprovação. Preciso ser aprovada, validada por pessoas. Medo de perder, medo de tudo. Medo do novo, da estação nova. Tá chegando o verão e tá com medo.
Ai, porque eu vou ter que sair aqui. Deixa esse medo, que o Senhor tire todo o espírito de medo de vocês. Eu declaro que você não vai começar essa semana com medo. Você tem decisões importantes para tomar essa semana, você tem acontecimentos importantes para tomar essa semana, você vai estar com as suas vestes ajustadas e todo espírito de medo caia por terra em nome de Jesus. O Senhor agora está te dando poder, amor e equilíbrio. Eu não te dei espírito de medo, diz o Senhor para você. Eu te dei poder, amor e equilíbrio. Recebe isso na tua vida. Sabe por quê? Entenda isso de uma forma muito séria. Enquanto a mulher não ajusta as vestes internas, enquanto ela não se ajusta, ela sempre se posiciona errado externamente. Enquanto você não se ajusta internamente, enquanto você não ajusta as tuas vestes, a tua postura, enquanto você não se ajusta internamente, você vai estar sempre se posicionando errado externamente. Tudo começa de dentro para fora. Tudo começa de dentro para fora. Então, primeiramente, eu preciso me ajustar internamente. Os meus medos, as minhas angústias, as minhas carências. E isso eu só ajusto, sabe onde? No secreto. Isso eu só ajusto na presença do Senhor. Isso eu só ajusto conhecendo mais do Senhor, tendo vida com Deus, lendo a Bíblia, fazendo o meu devocional, deixando o Espírito Santo falar comigo, orando, abrindo minha boca, jejuando, matando minha carne. Eu só ajusto essas carências, essas ansiedades, essas angústias, esse medo no secreto. Conhecendo o meu Pai intimamente, no íntimo. É só ali que eu sou curada. É como Maria, escolhendo a boa parte. É ali que eu sou curada. No secreto a cura. No secreto a transformação. No secreto o medo vai embora. Porque no secreto você descobre o teu lugar de filha. De verdade. No secreto você descobre que Ele é um pai. Um pai presente. Um pai que cura. Um pai que cuida. Um pai que livra. No secreto você descobre que você realmente não está sozinha. Dá um café quentinho aí, gente. E hoje nós vamos falar de Moisés. Tô apaixonada pela história de Moisés, né? Porque a gente tá assistindo os 10 mandamentos. Inclusive, vou falar de novo. Quem ainda não assistiu, assista, tá na Netflix. E assim, vale muito a pena. E hoje nós vamos falar dele, Moisés. Já abre sua Bíblia lá em Êxodo, a partir do capítulo 2, que a gente vai falar sobre ele, tá? Então, Êxodo, capítulo 2. Moisés era o homem chamado, mas mal posicionado. Só que ele foi realinhado pelo deserto. O homem chamado, mal posicionado, realinhado pelo deserto. Então, primeiro a gente vai falar aqui de, acho que são 5 aprendizados que eu coloquei aqui hoje. Deixa eu ver. 5 aprendizados que vamos ter com Moisés. 5 aprendizados aqui que nós vamos ter de realinhamento. Porque nós vamos falar de realinhamento baseado na palavra de Moisés. Chama os 10 mandamentos, tá? Tá na Netflix. Aproveitem enquanto está. Então, o primeiro aprendizado, deixa eu abrir aqui em Êxodo. Êxodo, a partir do capítulo 2, quando Deus escolhe Moisés. Moisés é escolhido desde o nascimento dele, né? E nós já falamos aqui sobre Joquebede, sobre quando... Quem lembra daquela live preciosa de Betumá, do Betume? Betuma teu cesto, fecha teu cesto, betuma seu cesto. Quem lembra dessa live poderosa? Essa palavra é tão poderosa, eu já ministrei ela na igreja também. Ela é muito forte, essa palavra. Eu ministrei essa palavra em Olímpia, na igreja lá. Ela é muito, muito forte. Betuma teu cesto. Mas vamos lá. Primeiro aprendizado
que a gente tem aqui com Moisés está em Êxodo 2, do 11 ao 12, que fala o seguinte. Então aqui, né, Êxodo 2 começa falando que Joquebede concebeu Moisés. Naquela época existia um decreto do rei que todo filho homem, todo menino homem que nascesse tinha que ser morto, porque o rei tinha ouvido que ia vir um libertador e que esse libertador ia ser um homem. E aí, qual foi a lei que o rei estabeleceu? Todo menino homem que nascer hebreu morre. Nasceu homem, morre. Né? Nasceu mulher, deixa viver. Nasceu homem, morre. Porque ele não queria que esse libertador nascesse. Mas quando Deus tem um propósito, até quem tenta atrapalhar ajuda, não é assim? Quando Deus tem algo escrito, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma promessa, quando Deus fala que algo vai acontecer, vai acontecer. Pode acontecer o que for, pode vir o decreto que for, pode vir a lei que for, vai acontecer. E eu quero que você receba isso no teu coração. Se Deus falou, tá falado. Pode vir o decreto que for, pode vir o governo que for. O Senhor falou, tá falado. Então, aí Joquebede tem o filho, nasce é homem. A parteira é uma mulher ali de Deus e ela pega e fala, leva Moisés, ela ajuda, não conta para os faraó, para os egípcios, que era um homem, ela ajuda a encobertar. E aí, ela tem que pôr o filho no cesto, por isso betumar o cesto e pôr no rio Nilo. E esse cesto vai parar justamente em frente o palácio, e a princesa, a filha do rei, encontra o cesto com o neném, né? E resumindo, de uma forma bem resumida, tá, gente? Porque não é essa a parte principal, mas só para vocês entenderem que ainda não conhece a história. Por isso, na série dos 10 Mandamentos, isso é explicado em detalhes, tá? É muito legal. E aí ela pega o menino e ela se alegra, ela não estava conseguindo ter filhos. Só que ela vê que o neném, ele é muito neném, não tem ninguém ali para amamentar ele. Ela manda levar ele lá para uma hebreia amamentar. E a pessoa que ela manda levar é a própria mãe de Moisés, que é Joquebede, que é uma mulher de fé maravilhosa. Helena tá apaixonada em Joquebede. Ela é uma mulher de fé maravilhosa. E tem que ser, né? Deus não ia dar essa missão para uma mulher que não fosse uma mulher posicionada, uma mulher alinhada. E você vê em Joquebede, do início ao fim, de quando era moça até a velhice, uma mulher totalmente posicionada, alinhada, temente a Deus, com uma fé inabalável, uma mulher realmente inabalável. É isso que a gente vê em Joquebede. Esse Joquebede é um exemplo ali de uma mulher, aquela mulher passou por tanta coisa e você vê ela em nenhum momento duvidando do poder de Deus, duvidando que Deus faria, né? E aí, só que depois de alguns anos, quando ele tá lá com 7, 8 anos, a princesa manda buscar ele, porque ela quer ele. E aí ele vai morar no palácio. Joquebede sofre demais, mas ela em nenhum momento reclama, em nenhum momento ela murmura para Deus. E aí essa criança tem que voltar para o palácio. E aí ele é criado como um egípcio, né? Ele não é criado como um hebreu, com vestes de egípcio. Ele é criado ali dentro do palácio como um príncipe. Ele vira um príncipe, né? E depois aconteceu, só que aí Moisés descobre, depois de um tempo, quando ele cresce, ele descobre que ele era hebreu. Ele descobre quem é a família dele. E aí, um dia, ele sai e ele vê um egípcio indo matar o irmão dele, Arão. E ele sabia que Arão... acho que até aí ele nem sabia que Arão era irmão. Não lembro se ele sabia ou não. Bom, enfim, ele sabia, Josinha. Josinha tá assistindo também, ela tá um pouquinho à frente de mim. Eu não lembro se nessa hora ele sabia que Arão era irmão dele, mas eu acho que não. Ele só vai defender como vendo que é um hebreu que está sendo morto. E aí ele pega e mata o egípcio. E aí batemos 400 mulheres ao vivo aqui. E aí o que acontece? O rei faz um decreto. Ele não sabia. É isso mesmo. Ele só vê que estão matando um hebreu e ele vai lá, defende e mata o egípcio que está tentando matar o hebreu. E aí sai um decreto para matar Moisés.
Mais uma vez, um decreto para matar Moisés, né? Teve lá quando ele nasceu. Depois teve outro no meio do caminho que ele fere o príncipe mesmo, que é o filho do rei. E aí ele consegue se livrar da morte. E depois dessa vez, a terceira vez já, que ele é livre da morte, que sai o decreto. Só que ele tem que fugir. E aí ele vai embora. Moisés sai fugido, porque tem o decreto do rei para matá-lo, porque ele matou um egípcio. E aí ele sai fugido pelo deserto, tá? Então só contextualizando vocês. Aí lá no 11 já fala assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou as suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio. E escondeu ele na areia. Matou o egípcio e escondeu ele na areia. E tornou a sair... Bom, por enquanto fica aqui. Então aqui, ele era um primeiro aprendizado. Ele tinha o chamado... O primeiro aprendizado que a gente tem aqui é: chamado sem posicionamento gera pressa. Todo chamado, ele tem que vir acompanhado de um posicionamento. Chamado sem posicionamento gera pressa, né? Moisés não errou por querer libertar. Porque aqui ele já está revoltado, aqui ele já quer salvar, aqui ele já quer libertar. Ele errou por querer libertar do lugar errado, na hora errada. Não era ainda a hora. Ele nem sabia do chamado dele. Até aqui, Moisés não sabia. Eu acho isso muito interessante também. Às vezes a gente quer logo já saber nosso chamado, nossa missão, o nosso porquê. Gente, Moisés passa por tanta coisa. Demora tanto para Moisés saber que ele era o libertador. E ele tinha uma vida tão simples. A gente vai ver isso. Isso para mim foi uma das coisas mais marcantes da série. Sabe? Quando a gente vê ali a simplicidade da vida de Moisés depois, quando ele vai embora do palácio fugido. A gente vê ali quantos anos ele ficou na mesma rotina, cumprindo a obrigação, sendo fiel no pouco. Sem saber. Ele não sabia que ele era o libertador. Ele era uma pessoa comum. Uma pessoa totalmente comum. Só que ele era uma pessoa que vivia princípios. Que seguia princípios. Né? Então, o erro dele aqui, a primeira coisa que a gente aprende é: chamado sem posicionamento gera pressa. Às vezes você até quer fazer algo bom, algo certo, mas não está posicionada. Vai dar ruim. Vai sofrer retaliação. Às vezes eu vejo mulheres querendo fazer coisas que elas ainda não foram chamadas. Esses tempos aconteceu com uma pessoa que eu conheço, próxima a mim. E eu tive que instruí-la. E eu falei: ainda não é tua hora. Calma. Deus vai te dar. Ela começou a querer fazer lives. E ela começou a sofrer umas retaliações muito fortes que ela não suportou. Porque, gente, estar aqui... Quando eu tô aqui, ó, quase 400 mulheres ao vivo, é se pôr na brecha. É sofrer. Vocês acham que a minha vida não passa por muita retaliação? Vocês acham que o inimigo tá feliz comigo por estar aqui no Spotify levando a palavra para 18 mil mulheres? Para ter aqui, ao vivo, 400 mil mulheres às 6 da manhã. Mulheres que estão mudando a casa delas, o posicionamento delas. Eu me ponho na brecha por vocês. Eu sofro muita retaliação. Por isso, se eu não tiver um chamado já específico, se eu não tiver cobertura espiritual, se eu não tiver uma vida de oração e jejum, eu me dou mal. E não quer dizer que não é para você fazer, que não vai chegar a tua hora. Mas tem que ter preparo. Porque a nossa missão é o ID. E pregar o evangelho a toda criatura. Mas cada um tem o seu momento, o teu tempo e o teu jeito. Não quer dizer que o meu id é aqui, é no devocional, que o seu também vai ser. Cada um tem o teu jeito. E o Senhor vai te mostrar isso no caminho. O Senhor vai te mostrar isso na caminhada. E quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente pode se dar mal. Quando eu tento fazer fora do lugar, na hora errada. Porque aqui Moisés, ele tinha o chamado. Ele tinha sensibilidade espiritual. E ele tinha uma indignação com aquele povo escravizado. Porque os hebreus ali, eles eram escravos. Escravos, eles passavam fome. Só que faltava o lugar, o tempo e o mais importante, autorização. Ele não tinha autorização do Senhor. E aí deu ruim para ele.
Por mais que nada saia do controle do Senhor, e o Senhor o protegeu e continuou guardando, mas deu ruim para ele. Nem guarda uma coisa, nem tudo que você sente é sinal verde de Deus. Nem tudo que você sente é Deus falando para você fazer. Por isso a importância de você estar totalmente alinhada. A gente precisa começar a diferenciar o que é ego do que é Deus. Porque às vezes é só nosso ego gritando. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Chamado, promessa, não te dá permissão para agir antes da hora. Quando você tem uma promessa, isso não te dá permissão para agir antes da hora. Eclesiastes 3:1, que acabou, a irmã aqui, a Isadora, acabou de citar. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Há tempo determinado para tudo. Tudo tem um tempo determinado. E eu sair fora desse tempo, eu saio debaixo da cobertura do Senhor. Isso é muito sério espiritualmente falando. Isso é muito sério espiritualmente falando. Amém? Isso é muito sério espiritualmente falando. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Isso não quer dizer que não é para fazer. Mas eu preciso estar alinhada a tal ponto com o Senhor que Ele vai deixar clara a hora. Sabe por quê? Quando é a hora do Senhor, as coisas fluem de uma maneira que é inexplicável. Gera menos esforço. Se está gerando muito esforço, é porque ainda não é a hora. Porque tudo que vem de Deus flui. Guarda isso, eu quero que vocês escrevam isso. Tudo que vem de Deus flui. Tudo que vem de Deus traz paz e flui. Se não está fluindo, se está travando, está exigindo muita força, é porque está antes da hora. Não quer dizer que não vai acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer. Mas está antes da hora. E aí vai te gerar sofrimento. Ficou claro? Isso nem estava para eu falar. Mas eu acho que tem mulheres aqui que precisavam ouvir isso. Vamos só para contextualizar melhor sobre isso. Isaías 60. Tudo que vem de Deus flui. Isso aí. Tá pesado? Cuidado. Deus é leve. Ele é suave. Ó. O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Isaías 60, 22. Eu amo esse versículo e tem muito a ver com o momento do Brasil que a gente está vivendo, né? O mais pequenino se tornará 1000. O menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Olha que lindo isso. Na hora certa ele faz acontecer e acontece assim, ó. E aí flui, e aí traz paz, e aí não gera peso. Amém? Glória a Deus por isso. Acho tão lindo esse versículo. Tão lindo. Agora mais um. Vamos lá. Vou trazer vários versículos para vocês aqui, porque aí vocês vão tendo mais entendimento. Ai, não tá bem. Ai. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. Gálatas 6:9. Isaías 60, 22, o que eu falei, gente. Alguém escreve aí pra mim. Cadê minhas mulheres atentas aí? Alguém escreve aí pra mim. Vão me ajudando. Tem minhas auxiliares aí. Gálatas 6:9 agora. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de ter na nossa boca palavras doces, sábias, agradáveis, curativas, como está no nosso devocional de hoje.
E não nos cansemos de que na nossa boca saia palavras doces, sábias, agradáveis e curativas. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Eu acho que esse tem que ser o nosso versículo chave da live de hoje. Primeiro aprendizado, eu não posso cansar de fazer o bem. Eu não posso cansar de que da minha boca saia palavras sábias, doces, curativas. Eu não posso cansar, porque no tempo próprio eu vou colher. No tempo exato eu vou colher. Se, tem um se não desanimar. Se eu não parar. Se eu não desistir. Esse versículo é precioso. Meditem sobre ele. Gálatas 6:9. Meditem sobre ele essa semana. Deixa o Senhor falar com vocês. Esse versículo contém tanta coisa. E às vezes esse fazer o bem também é para nós. Seja doce com você. Seja gentil com você. Cuide de você. Porque quando a gente fala e não nos cansemos de fazer o bem, a gente acha que é só para os outros. Mas e o bem para você? E o cuidado com você? E ser gentil com você? E o se cobrar menos? Porque nós mulheres, a gente se cobra demais, gente. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu tô falando isso com vocês com toda a autoridade e propriedade. Então não canse de fazer o bem, nem para você e nem para os outros. Pois no tempo próprio, na hora exata, você vai colher. Se não desanimar. Amém? Recebe isso na tua vida. E 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, humilhai-vos, viva debaixo de uma autoridade, viva alinhada debaixo da autoridade do Senhor, viva alinhada, viva se humilhando diante do Senhor. Uma vida de humilhação perante o Senhor, uma vida no secreto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem te exalta, quem te põe no lugar certo é o Senhor. E lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele está cuidando de você. 1 Pedro 5, do 6 ao 7. Então, isso deixa claro pra gente que tem mulheres certas no tempo errado. Espirituais, mas fora da posição. Sensíveis, mas atuando na força do braço. Eu preciso me alinhar. E eu quero que você declare aqui agora: me realinhe, Senhor. Me realinhe, Senhor. Me realinhe. Porque não adianta eu ser a mulher certa, mas no tempo errado. Não adianta eu ser espiritual, mas eu estar fora da minha posição. Não adianta eu ser sensível e estar lá tentando atuar, fazer na força do meu braço, me cansando, querendo desanimar, querendo desistir. Me realinhe, Senhor. Declara para Deus hoje: me realinhe, Senhor. Me realinhe. Eu preciso estar realinhada. Sabe, gente, essa questão do se realinhar, isso é diário. Eu preciso me realinhar todos os dias. Gente, deixa eu correr. Vou dar uma corrida aqui, tá? Porque hoje tem que levar a Helena pra escola, todo mundo voltando com os filhos pra escola. Já é 6h26. Segundo aprendizado com Moisés. Quando você age fora do lugar, o céu te silencia. Quando você age fora do lugar, o céu te silencia. Tá lá em Êxodo 2:14. O qual disse: quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Questionam Moisés. Quem você está pensando que é, Moisés? Para matar um egípcio? Ô Moisés, quem te colocou como juiz? Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós, Moisés? Questionam Moisés. Por quê? Porque ele estava fora do lugar. Deus não tinha dado essa autoridade ainda para Moisés. Ainda. Não quer dizer que ele não tinha. Mas Deus ainda não tinha dado. Então, quando você age fora do lugar, o céu te silencia.
Ainda não era o lugar. O segundo aprendizado é, quando você age fora do lugar, o céu te silencia. Sabe por quê? Quando o céu ainda não te posicionou, a terra não te reconhece. Quando o céu ainda não te posicionou, a terra não te reconhece. E é o que eu tô falando, não quer dizer que não vai ser. Só ainda não é a hora, não é o time do Senhor. Ele ainda precisa realinhar coisas com você. Ele ainda precisa melhorar coisas. Ele ainda precisa tratar coisas em você. Quando o céu não te posicionou, a terra não te reconhece. Isso é forte. Forte. Então, volta naquilo que eu falei agora há pouco. Para de querer fazer só porque o outro está fazendo. O que Deus tem para você é para você. A forma que Deus vai te usar é sua. A sua hora vai chegar. Vai chegar. Moisés queria governar, mas ainda precisava ser quebrado. Não por pecado, não porque ele não era um homem temente ao Senhor, mas por maturidade da posição. Por quê? A posição que Deus vai te colocar exige maturidade. Onde Deus quer te levar, vai te exigir maturidade. E para mim, uma das palavras-chave dessa live de hoje é maturidade. Precisamos ser mulheres mais maduras, e maduras de sentimento. Quando eu sei que eu tô madura? Gente, o ato de eu deixar oscilar as minhas emoções por qualquer acontecimento já mostra a minha imaturidade. Comecei o dia bem, comecei o dia bom, chegou lá, falaram de mim isso, me criticaram naquilo, pronto, acabou com o meu dia. Isso já é imaturidade. Enquanto você não tiver maturidade para lidar com o que falam, com o que criticam, com o que não acontece da forma que você quer, Deus não vai te dar. Porque nenhum chamado, nenhuma promessa, nenhuma bênção vem para ser ruim. Tem que ser bênção. Você tem que estar pronta para não te gerar sofrimento. Imagina, Moisés ali, ele era um menino. Ele era um jovem de 20 e poucos anos. Imagina, se naquele momento Deus dá para ele já a função de libertador, de governar, de gerar, de ser o libertador. Ele não estava pronto. A primeira crítica que viesse, igual agora eu tô na fase lá que ele já veio como libertador. E tão duvidando, questionando, tirando sarro. Imagina, ele não ia estar pronto para lidar com isso. E talvez ele poderia pôr tudo a perder. Deus sabe a hora que a gente está pronta. O nosso trabalho tem que ser estar pronta. Guarda isso. Para você viver a bênção do Senhor, o teu trabalho tem que ser estar pronta. E como que eu me apronto? Eu ajustando as minhas vestes. No secreto. Me melhorando a cada dia. Deixando Deus tratar minhas emoções. Eu não posso me abalar com qualquer coisinha que falam. Eu não posso sofrer, não saber quem eu sou, deixar de fazer deixar de ter a minha rotina por causa de algo. Olha para você hoje e vê o quanto você oscila. Seja sincera com você. Onde Deus quer te levar vai te exigir maturidade, mulher. Maturidade. Não se importar com o que falam de você, de quem se distancia de você, de quem te critica. Maturidade para não retrucar, não falar mal, também não criticar. Maturidade. Êxodo 2,15 fala o seguinte: ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face da Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Moisés fugiu da presença de Faraó. Então, fugir muitas vezes não é fracasso. Às vezes, você sair de um ambiente, sair de um lugar, é reposicionamento. Tem lugares que não vai te permitir chegar onde Deus quer te pôr. Moisés não poderia, o que Deus queria tratar com Moisés, o preparo que Deus queria trazer para Moisés, não podia ser lá no Egito. Moisés precisou fugir. Olha que forte isso.
Fugir não é fracasso, às vezes é reposicionamento. Porque ele não ia ser tratado, ele não ia aprender tudo que ele precisava para voltar como libertador se ele permanecesse no Egito. Tá vendo? Às vezes a gente não entende o porquê que Deus nos move, porquê que Deus muda. Às vezes é do nada, igual aqui do nada. Moisés estava ali passeando, do nada ele veio e vai lá, mata o egípcio e tem que sair fugido. Do dia para a noite a vida de Moisés muda totalmente. Deus não te expulsa, ele te desloca. Parece que às vezes Deus está te expulsando, não, ele está só te deslocando. Porque o deserto não é castigo, é correção de rota. É correção de rota. Porque o que você precisa aprender, o que você precisa ser tratada para viver tua promessa, talvez não vai ser no lugar que você tá. Ou talvez não era no lugar que você estava, por isso Deus te mudou. Te mudou de trabalho, te mudou de casa, te mudou de cidade, te mudou de igreja. Eu não sei do que Deus te mudou ou vai te mudar. Mas às vezes isso é só correção de rota. Porque onde você tá, você não vai ter o que você precisa. Você não vai ter o ferro afiando o ferro ali para poder se tornar quem Deus quer. Deus não te expulsa, ele te desloca. É isso. Obrigada, Mirella. Sempre antes de algo grande vem um deserto. Falo isso com toda a propriedade do mundo. Sempre antes de algo grande vem um deserto. Terceiro aprendizado com Moisés. Midian, o lugar onde Deus cura a pressa. Amém. Midian, o lugar onde Deus cura a pressa. Deus não quer você, mulher sábia, mulher alinhada, e isso é algo que o Senhor está me tratando. Deus não quer você vivendo na pressa, tá? Deus não quer você vivendo na pressa. Então, terceiro aprendizado, Midian, o lugar onde Deus cura a pressa. Êxodo 3:1. Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Moisés chega em Midian, ele para num poço, e ele conhece Jetro. Jetro tinha um monte de filhas, não sei se era 7, 8, 9 filhas, um monte de filhas, mulheres, só filhas mulheres. E Jetro era um homem temente ao Senhor. Olha como Deus coloca tudo certo, né? Jetro era um homem temente ao Senhor, que vivia debaixo dos princípios do Senhor. Lá em Midian. E aí Jetro vê graça em Moisés. Um homem ali que chega ali do nada, mas Jetro acolhe Moisés. Né? E Moisés chega ali num papel de humildade. Moisés não chega, ó, eu era príncipe, ó, eu morava dentro do palácio no Egito. Não. Moisés chega sendo sincero, ó, eu matei um homem. E Jetro traz Moisés para perto. Jetro começa a ensinar, porque até então Moisés não tinha ensinamento da palavra do Senhor. Moisés viveu a vida toda no palácio como príncipe, aprendendo a adorar outros deuses. Só que ele sempre teve um incômodo dentro dele com aquilo, que era a presença do Espírito Santo nele. Mas ele não tinha ensinamento do Senhor. Ele não sabia do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de Jacó, ele não sabia. Então Deus leva ele lá, desloca ele lá para Midian. Acontece tudo isso porque ali ele ia ser alimentado pela palavra, ali ele ia conhecer o Deus vivo através da vida do sogro dele, de Jetro. Por que o sogro? Porque ali ele casou com a filha de Jetro. Ele casa, né? E... Mel, para. Mel, vem aqui. Mel. Vou acordar a criança. E aí ele casa e Jetro vira sogro dele, tá? Então Moisés, sabe o que ele ficou fazendo? Apacentando as ovelhas de Jetro. Ele passa uma vida ali. Passa uma vida ali apacentando as ovelhas de Jetro. Com humildade, com rotina, com constância. Ele casa, ele tem filhos. Os filhos dele já estão ali com 7, 8 anos. Olha que lindo isso. E sabe o que você vê ali o tempo todo na vida de Moisés? E isso é uma das coisas que mais me chama a atenção. Humildade e constância.
Ele não fica lá, ah, mas eu era príncipe. Ah, mas eu vivia no Egito. Não, ele está ali, na vida simples, vivendo a constância, sem saber, até então, ele ainda não sabia que ele era o libertador. Ele não sabia. Aqui está a virada espiritual. Moisés saiu do palácio para o anonimato. Da liderança para a obediência. Do ativismo para o silêncio. Ele vai ali, viver uma vida simples, apacentando as ovelhas, cuidando de ovelhas. Ele vira um cuidador de ovelhas. Ele vira um pastor de ovelhas. Olha que precioso isso. Antes de Deus confiar um povo a Moisés, ele confiou ovelhas. Olha agora para sua mão. Olha aí para a palma da tua mão. Faz assim com as tuas mãos. Olha para as tuas mãos. Como você está cuidando do que Deus já te confiou? Talvez foram ovelhas que o Senhor te confiou até aqui. Talvez o Senhor confiou até aqui a tua casa, teus filhos. Ou talvez o Senhor confiou até aqui o teu trabalho. Como você está cuidando do que dele já te confiou? Porque antes de Deus confiar um povo para Moisés, ele confiou ovelhas. Sabe por quê, gente? Quem não governa o pequeno não sustenta o grande. Se você não tem governo nem sobre a tua casa, você vai governar o quê? Se você não governa a tua vida, se você não governa as tuas vontades. Ah, porque eu não fico sem doce, porque eu não fico sem pão. Ah, porque eu não tenho força para fazer uma caminhada de 15, 20 minutos. Se você não governa a tua vontade, se você não governa o teu corpo, se você não governa a tua casa, mulher sábia, você vai governar o quê? O quê? Quem não governa o pequeno não sustenta o grande. Quem não aceita a rotina não sustenta a promessa. Quem não aceita a rotina, quem não vê graça na rotina, não sustenta a promessa. Fala, Senhor. Outro aprendizado. Deus esconde quem Ele está preparando. Talvez você está se sentindo escondida, anônima. Deus esconde quem Ele está preparando. Deus esconde quem Ele está preparando. O anonimato é o útero da autoridade. O anonimato é como se fosse o útero do que Deus está preparando, da autoridade que vai vir sobre a tua vida. Quarto aprendizado, a sarça. Quando o lugar finalmente coincide com o chamado. Agora sim, Moisés está no lugar certo. E sabe o que eu acho mais interessante? Vocês vão ver aqui. Que quando Deus fala com Moisés, foi num dia comum. Sabe o que ele estava fazendo? Sabe o que Deus estava fazendo? Sabe o que Moisés estava fazendo no dia que Deus fala com ele? Até aqui, gente, Moisés já tá com uns 40 anos, 30 e pouco, 40 anos. Moisés já é pai, Moisés já é casado com Zípora, já tem lá 2 filhos. E ele não sabia que ele era libertador. Ele não sabia, ele estava só vivendo uma vida comum. Estava só vivendo uma vida comum. Só que ele estava o quê? Com constância, com disciplina, sem reclamar, sem murmurar. E agora sim, ele está no lugar certo, na hora certa. Êxodo 3, versículo 2 e 4. 2 a 4. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Gente, é tão forte na hora da série que aparece isso. E eu chorei na hora, porque é muito forte. E ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Era um dia comum. Era a rotina. Mas Moisés foi fiel e humilde todos os dias. Ele não oscilou. Ele não reclamou. Não questionou, sendo pastor de ovelha. Ele só manteve a constância. E Deus só fala quando Moisés está no lugar certo,
com a função certa, com o coração quebrantado e humilde. Deus não fala com Moisés no palácio. Deus fala com Moisés no deserto. Midian era deserto ainda. Olha que forte isso. Deus não fala com Moisés no palácio. Deus fala com Moisés no deserto. A diferença é que Moisés continuava humilde. Moisés continuou com o coração quebrantado, cuidando de ovelhas. Moisés não reclamou, Moisés não murmurou. O quarto é a sarça, quando o lugar finalmente coincide com o chamado. Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Não prometo que será agora. Na verdade, não será agora, porque eu vou agora cuidar da minha filha, que ela vai acordar e tem que levar ela pra escola. Mas depois eu mando para vocês. Deus não fala com Moisés no palácio, fala com Moisés no deserto. Quinto aprendizado. Êxodo 3:5 fala assim: e disse: não te chegas para cá. Não te chegas para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É o Senhor falando para Moisés. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Sandálias aqui é igual a caminhos antigos, pressa passada, tentativas humanas, identidade construída sem Deus. É no grupo do Instagram, gente. Vocês viram que eu tô interagindo lá, né? Então vão lá no grupo do Instagram. Tá lá no link da minha bio, tem o grupo do Instagram. Chama Abençoadas e Desinflamadas. E lá eu tô avisando das lives, lá eu tô mandando conteúdo, e lá eu mando tudo. Eu vou mandar pra vocês esses 5 aprendizados com Moisés. E tem mais um negócio que eu vou falar com vocês aqui agora, que eu vou mandar lá também. E aí o Senhor tá te perguntando hoje: o que você precisa tirar? O que você precisa deixar pra trás? Quais são as sandálias que você tá precisando deixar? Caminhos antigos, pessoas antigas, pressa passada, tentativas humanas, decepções, falta de perdão, identidade que você construiu sem Deus. O que você precisa tirar? Que o Espírito Santo agora venha ministrar no teu coração e trazer à memória aquilo que você precisa tirar. Em nome de Jesus. Não dá para pisar em território santo com pressa antiga. Amém? Esses são os 5 aprendizados de Moisés. E agora, para a gente encerrar, nós vamos falar as 7 marcas da mulher que sabe se posicionar. Quais são as 7 marcas da mulher que sabe se posicionar? Amém? Não dá para pisar em território santo com pressa antiga. E hoje eu entendo tudo que o Senhor vem me fazendo. Todo o deserto que o Senhor me levou em 2025, eu consigo compreender. Ele estava querendo tirar a pressa antiga de mim. Eu ainda vivia numa pressa antiga, numa necessidade de ter que fazer, numa necessidade de ter que fazer. E o Senhor me permitiu passar por coisas em 2025 que Ele me tirou essa pressa antiga, porque o lugar que Ele quer me levar, o lugar que Ele quer me fazer pisar é um território santo. O quinto é: tira as sandálias. Amém? As 7 marcas para a gente finalizar da mulher que sabe se posicionar, e agora vai ser rapidinho. E a gente vai orar, consagrando esse momento ao Senhor e pedindo para o Senhor nos realinhar, nos reposicionar, nos aprumar, ajustar as nossas vestes, em nome de Jesus. As 7 marcas da mulher que sabe se posicionar. Quem pode dizer aí: ainda bem que eu vim? Ainda bem que eu vim. Tá precioso, né, gente? Tanto ensinamento. Tá vendo que às vezes até o título é parecido? Eu já ministrei sobre isso aqui. Mas Deus fala de outra forma. De outra forma. É muito lindo, né? As 7 marcas da mulher que sabe se posicionar. Primeiro, ela aceita o deserto sem amargura. Primeiro, ela aceita o deserto sem amargura. Pegaram aí o primeiro? Ela aceita o deserto sem amargura. Ela entende que o silêncio também é instrução. Quando Deus às vezes está em silêncio, também é instrução do Senhor. Quem murmura no deserto revela que ainda não se posicionou. Quem murmura no deserto revela que ainda não se posicionou. Ainda não tem maturidade.
Se você está murmurando no deserto, é porque ainda não está posicionada e ainda não tem maturidade. Porque a mulher que sabe se posicionar, a primeira marca dela é: ela aceita o deserto sem amargura, sem ficar amarga, sem ficar reclamona, sem ficar murmurenta. Amém? Segundo aprendizado, segunda marca da mulher, na verdade não é aprendizado, segunda marca da mulher que sabe se posicionar. Ela tira as sandálias emocionais. Ela tira as sandálias emocionais. Não caminha mais por trauma, por medo, por carência. Ela caminha pelo que ela crê. Ela caminha pela promessa. Ela caminha olhando para o alto. Ela caminha crendo, até mesmo porque Moisés ainda nem tinha promessa. Moisés só cria. Ele nem sabia, gente, que ele ia ser o libertador. Ele descobre que ele ia ser o libertador daqui, ó. Nessa hora que Deus fala pra ele: Moisés, Moisés. Só que ele tava com vida no secreto. Ele tava escutando a voz de Deus. Porque às vezes Deus tá te chamando, mas você não tá ouvindo. Então, a segunda marca da mulher que sabe se posicionar: ela tira as sandálias emocionais, ela tira os traumas, o medo, a carência, a falta de perdão, ela perdoa, ela libera. Sabe por quê? Porque senão você não vai sair do lugar. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Terceira marca da mulher que sabe se posicionar: ela não tenta mais provar nada. Moisés, em nenhum momento você vê Moisés tentando provar que ele já tinha sido príncipe. Ó, porque eu tenho joias. Ó, porque eu era príncipe. Ó, porque no palácio eu vivia assim. Você não vê em nenhum momento ele se vangloriando disso. Ela não tenta mais provar nada. Nem para Deus, nem para ninguém. Sabe por quê? Quem precisa provar é porque ainda não se posicionou. Tô até com dor na garganta. Quem precisa provar é porque ainda não se posicionou, tá? Se você tá tentando provar as coisas para os outros, para Deus, é porque ainda não se posicionou. Porque quem já se posicionou simplesmente é essência, é natural. Quarta marca da mulher que sabe se posicionar: ela aprende a esperar sem apodrecer. Ela aprende a esperar sem apodrecer. É tão forte o que o Senhor tem feito conosco aqui, né, mulheres sábias? Ah, Jesus, como o Senhor é lindo! Ela aprende a esperar sem apodrecer. Ela espera limpa. Ela espera inteira. Porque não adianta nada você esperar, porque só te resta isso. E aí você espera amarga, você espera despedaçada. Não adianta nada. Eu preciso esperar limpa, ajustada, íntegra, inteira. Esperar não é parar. Recebe isso, Mone, na tua vida, em nome de Jesus. É não estragar. Esperar não é parar, é não estragar. Quando você está esperando, você não está parada. É a hora que o Senhor mais está agindo na tua vida. É a hora que o Senhor mais está fazendo. É a hora que Ele mais está forjando. E lembre-se, lembra, Mone, sempre antes de algo grande vem o deserto. Não tem jeito. Esperar não é parar, é não estragar. Para de estragar o que Deus está fazendo. Porque aí você volta para estaca zero. Aí você tem que voltar lá do início. Sabe quando você... Quem jogava? Eu sou da época do Mario, né? Do Nintendo. Caía lá a fase, você tinha que voltar lá do início. E às vezes a gente faz isso com Deus. Você tá indo, você tá indo, você tá indo, você tá indo, você tá indo. Aí você erra, você murmura, você reclama, você cai de fase, você volta lá no início. Por isso que o povo era para ficar dias no deserto e ficou 40 anos. Porque eles ficavam voltando de fase. Amém? Então esperar não é parar. É não estragar. Eu tenho que esperar íntegra. Eu tenho que esperar inteira. Eu tenho que esperar limpa. Ah, enquanto eu espero, eu vou viver umas coisas do mundo aqui. Eu vou encher a cara. Eu vou ficar em rodas que não devo. Eu vou ficar aqui.
você volta pra estaca zero. Game over. Aparece assim, ó, game over. Aí vai pro início de novo. Aí você, por isso que esse deserto seu parece que não tem fim. Quinta marca da mulher que sabe se posicionar. Ela governa primeiro a si mesma. Emoções no lugar. Boca no lugar. Você viu que o Senhor vem falando com a gente sobre boca aqui, hein? Vocês viram, né? Corpo desinflamado, porque mente forte não habita em corpo fraco. Então, emoções no lugar. Então, a quinta marca, ela governa primeiro a si mesmo. O que você quer governar se você não governa nem você? Então, emoções no lugar, boca no lugar, corpo desinflamado, energia vital, porque mente forte não habita em corpo fraco. Espírito no comando. A autoridade começa no governo interno. Primeiro eu governo eu, dentro, minhas emoções, o meu corpo, os meus sentimentos, o meu espiritual, para depois querer governar fora. Sexta marca da mulher que sabe se posicionar. Ela sabe quando o céu está falando e quando está calado. Só voltando aqui na parte do... Às vezes tem mulheres que querem viver coisas no Senhor que nem saúde para isso tá tendo. Tá? Cuidado. Sexto, ela sabe quando o céu está falando e quando está calado. Discernimento, sensibilidade, maturidade. Quem discerne o silêncio não se desespera. Sétimo aprendizado, sétima marca da mulher que sabe se posicionar. Ela se move só quando Deus a chama pelo nome. Êxodo 3:4, ele fala o quê? Moisés, Moisés. Ele chama pelo nome. Até ali... Moisés nunca tinha ouvido Deus. Até ali, Moisés não sabia que ele era libertador. E o que ele fala? Moisés, Moisés. Hoje ele está falando Aline, Aline. Hoje ele está falando Mone, Mone. Fran, Fran. Amanda, Amanda. Elaine, Elaine. Hoje ele está falando Elisete, Elisete. Hoje ele está falando, ele está chamando. Ele está te chamando pelo nome. Só que você vai ouvir? Você estaria sensível para ouvir? Você estaria sensível para ouvir? Mulher posicionada não corre atrás de oportunidades. Ela responde quando é chamada. Moisés não ficou correndo atrás para ser um libertador. Moisés não ficou correndo atrás para ser algo. Ele só responde quando é chamado. Josinha, Josinha. Márcia, Márcia. Sheila, Sheila. Jaque, Jaque. Moisés não ficou correndo atrás de bênção. Moisés não ficou correndo atrás de posição. Moisés não ficou correndo atrás de ser um libertador. Ele nem almejava isso. Mas ele responde quando é chamado, porque ele estava com o ouvido atento. Posicionamento não é... Posicionamento é quando o céu finalmente consegue te usar sem te perder. Posicionamento é quando o céu... Isso é para finalizar, gente. Isso é forte. Guarda essa frase. Alguém escreve essa frase para mim. Posicionamento é quando o céu finalmente consegue te usar sem te perder. Quando você se posiciona, Deus sabe exatamente onde te encontrar. Quando você está posicionada, Deus sabe onde te achar. Hoje Deus está te pedindo para você tirar as sandálias. Não as externas, mas as internas. Hoje Deus está te pedindo para você tirar as sandálias. Tira as sandálias, porque o lugar que você está é santo, diz o Senhor. Tira a sandália da pressa, tira a sandália da carência, tira a sandália da necessidade do controle, tira a sandália do medo. O Senhor está te dizendo hoje, porque o lugar que você está é santo. Oh, Espírito Santo de Deus, ela bateu, o poder é teu, Jesus. Tira as sandálias, diz o Senhor. Tira a sandália desse trauma do que fizeram com você. Tira a sandália dessa falta de perdão, diz o Senhor. Hoje o Espírito Santo está te dizendo, fica
Permanece, se alinhe, se alinhe. Oh, Jesus, fala com essas mulheres, Pai. Quando você estiver exatamente no lugar que eu te coloquei, alinhada, eu mesmo vou te chamar pelo nome, diz o Senhor para você hoje. Quando você estiver exatamente no lugar que eu quero, no lugar que eu te chamei, no lugar certo, no lugar que eu te coloquei, eu mesmo vou te chamar pelo nome. O seu único trabalho tem que estar neste lugar. Porque ali ele vai te chamar pelo nome. Você não vai precisar se esforçar para ser chamada. Você não vai precisar correr lá na primeira fileira quando sabe que tem um profeta. Você não vai precisar disso. Porque ele mesmo vai te chamar pelo nome. Basta você estar alinhada no lugar certo. E isso resume toda a palavra de hoje. Oh, aleluia. Aleluia. Basta estar alinhada e posicionada no lugar certo. Porque quando você se posiciona, Deus sabe exatamente onde te encontrar. Oh, aleluia, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa semana nas tuas mãos. Tudo que temos é teu, Pai. Pai, nos alinha, Senhor, nos alinha, tira de nós toda a distração, tira as nossas sandálias dos traumas, dos medos, tira as sandálias do controle emocional, tira as sandálias da pressa, da carência, Pai. Oh, Jesus, nos cura, que nós sejamos mulheres alinhadas. Eu declaro alinhamento do céu sobre a tua vida, mulher sábia, para esta semana. Discernimento espiritual sobre a sua vida. Que o Senhor tire tudo que está tapando os teus ouvidos, os teus olhos. Que o Senhor abra a tua visão nesta semana. E que você viva uma vida de verdade no secreto. Oh, Deus, guarda estes corações, blinda a casa dessas mulheres, guarda os filhos que estão voltando às aulas, Senhor. Dê sabedoria, dê discernimento, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é teu. Reveste essas mulheres agora, Pai, com a tua armadura, com o sangue do Cordeiro, da cabeça aos pés, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quinta-feira, 5h37, a nossa última live da série. Eu quero saber quem vai ter coragem de perder. Quem aqui vai ter coragem de perder? Quinta-feira, 5h37, é a nossa última live da série da Mulher de Provérbios, tá bom? Depois, semana que vem, continua nossas lives, tá? Mas da série é a última. Quinta-feira, eu tô te esperando. Que Deus abençoe o teu dia, a tua semana. E ó, alinhadas, posicionadas, amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.